Saudações a todos, eu sou Anubis e neste vídeo eu vou te explicar por que toda a indústria cinematográfica de filmes, séries, toda a produção cultural audiovisual está uma merda tão grande. Vamos nessa. Ashorak Nebak, Sebek Reunak Teta, Ujat Medunet Yerhenu. Eu assisti ontem A Odisseia. Eu enrolei pra caralho pra assistir esse filme por várias razões. Eu inclusive fiz uma crítica dele. Eu não vou falar do filme neste vídeo em específico, até porque eu já fiz isso lá numa crítica no meu canal. Eu tenho um canal só de Anubis o Cinéfilo. É um canal só pra falar de filmes, séries, enfim. Se você quiser conferir, está aqui abaixo na descrição do vídeo. O meu objetivo era... O objetivo desse vídeo aqui é falar o que eu não pude falar lá no outro vídeo, porque senão ele ia ficar um tanto enviesado, né? Não seria uma crítica, seria mais um desabafo, né? E o objetivo desse canal é exatamente este, é compartilhar coisas mais, enfim, de cultura, enfim, é um canal de opinião, mas eu tendo a falar coisas aqui que não seriam tão apropriadas para o outro canal lá de cinema, mesmo quando se trata de uma obra cinematográfica. Mas o objetivo não é o filme em específico da Odisseia. É uma tendência que eu tenho observado já há bastante tempo, mas ela já se consolidou de uma maneira assim quase que insuportável no cinema. E eu percebi isso muito claramente nos 3 grandes filmes aí que eu assisti no cinema, nos últimos vezes que eu fui no cinema, que foi dessa vez, né, com a Odisseia. Uma vez que eu quase fui, que era o filme da Supergirl, que eu acabei não assistindo, e de um outro filme que é o filme do He-Man. Bem, o que esses 3 filmes têm em comum? Eles são grandes blockbusters, né? São grandes filmes de grandes estúdios, são filmes em que os estúdios apostam muita grana, e esse apostar muita grana é reflexo do fato de que eles investiram, evidentemente esperando um retorno. E todos esses filmes, apesar de serem completamente diferentes, assim, eles têm um problema central em comum, que é um claro pendor ideológico na trama, nas histórias, enfim. O da Odisseia talvez seja o mais escroto de todos, porque a Odisseia é simplesmente uma obra que pertence à humanidade, é um patrimônio, é uma mitologia que nós herdamos dos gregos. E o Christopher Nolan simplesmente pegou essa história, que talvez ele sempre quis fazer, né, de filme, sempre quis gravar. Ele já vem falando há muito tempo, né, da Odisseia. Mas o grande marketing em torno do filme era o fato de que esse filme seria o primeiro filme que seria rodado pela primeira vez completamente a IMAX. A IMAX, para quem não sabe, é uma tecnologia que possibilita que a filmagem do filme, a produção, a cinematografia seja muito mais elaborada. Enfim, é uma técnica de filmagem, uma tecnologia, né, de cinema que permite que o filme tenha um outro patamar em termos de cinematografia, né? O ponto é que tal tecnologia nessa tal escala, né, só justificaria um filme muito grande, né? Um filme da escala de, sei lá, do Senhor dos Anéis, mas como o Senhor dos Anéis já foi feito, qual outra história que sobra? A Odisseia. Pois bem, o ponto é que toda esta pompa, toda essa coisa que veio do filme da Odisseia, essa especulação, fez com que Hollywood, ali, a academia, enfim, toda aquela indústria pressionasse muito o Nolan para meio que chantageá-lo em torno do ego dele, da vaidade dele, em torno do Oscar, né? Ele já ganhou o Oscar aí pelo Oppenheimer, que foi o último grande filme que ele trouxe pro cinema, mas em termos de escala, né, a Odisseia é muito maior. E o fato é que ele foi seduzido pelo canto dessa sereia aí de Hollywood e ele fez muitas concessões desse filme. Uma dessas concessões é ter que abrir completamente as pernas para essa groselha, esse lixo cultural que é toda essa cultura woke, que se tornou uma praga absoluta em Hollywood. Já não é de hoje, já faz bastante tempo. Mas talvez o que aconteceu em Odisseia foi a coisa mais ridícula e escrota do mundo. Porque o filme, ele basicamente ele começa já com um bardo. Esse bardo supostamente existe ali para homenagear o Homero. E esse bardo é interpretado pelo Travis Scott, que sequer é um ator. Ele é um rapper americano. E, detalhe, ele é negro.
Aí eu te pergunto, qual a probabilidade histórica de um filme que tem a pretensão de ter uma coerência ali histórica com a mitologia grega, com toda a cultura grega, ter um negro como um bardo? A probabilidade é zero. E não é só isso, se ficasse nisso seria ótimo, né? Mas toda ali o exército, né, do Odisseu, ele é um exército multicultural, né? Tem atores indianos, assim, eu não sei se o cara é indiano mesmo, mas ele tem muita fisionomia de indiano. Tem ator que é chinês, tem ator que é latino, e o cúmulo disso tudo é o fato de que Helena de Troia, uma mulher que é descrita como uma belíssima ruiva na obra da Odisseia, é retratada por uma atriz negra chamada Lupita Nyong'o. Nada contra a atriz, eu acho ela uma atriz excepcional, tudo que eu vi dela muito bem feito. O ponto é, isso é ridículo, assim, é o cúmulo, né? É como... Tem um outro filme aqui que veio nessa mesma pegada, só que esse filme foi um fracasso retumbante, que se chama Deuses do Egito. Por que atacaram tanto o filme? O filme, sim, ele é visualmente até bonito, mas é ridículo o fato de que botaram todo também um elenco multicultural para retratar a mitologia egípcia. Então a gente tem atores que são franceses, atores brancos, loiros, de olhos azuis. Só tem um único ator que é negro, que é o cara que faz o Pantera Negra lá. Se eu não me engano, ele faz o deus Thoth, se eu não me engano. Mas mesmo assim não corresponde historicamente aos egípcios, porque os egípcios eles não eram negros de pele negra como os africanos subsaarianos, né? Muitos historiadores identificam os egípcios como semitas, ou seja, o mesmo grupo étnico dos judeus, só que com característica mais própria, né? Enfim, o filme foi assim metralhado pela crítica, o filme foi um fracasso de bilheteria por causa disso. Praticamente destruiu a carreira lá do diretor que fez o filme. E, enfim, por que não aconteceu a mesma coisa com a Odisseia? Porque vamos dizer assim, a perversão étnica desta vez foi conveniente. O problema do filme lá do Deuses do Egito não era ter diversidade. É que você não pode fazer diversidade num filme que retrata a mitologia egípcia, uma mitologia africana. Segundo a turminha, a turba ideológica, o filme deveria ter toda uma característica africana, que não foi evidenciada pelo filme, né? Ou seja, a diversidade só é conveniente quando você bota personagens negros para fazer personagens gregos, quando você bota latinos, indianos, chineses na Grécia. Aí, ok. Aí, quando é o contrário, né? Quando, no caso, são outros atores de outras etnias interpretando personagens da mitologia egípcia, aí é um problema. Então, veja, isso é um símbolo muito claro de que o grande problema aqui não é a agenda, enfim, não é uma suposta diversidade de autores, não é uma coerência histórica. O ponto aqui é quando a diversidade convém e quando ela não convém. O que prova que não existe porra de diversidade alguma. É simplesmente uma cartilha ideológica que tem que ser seguida por todos esses filmes. O caso da Supergirl talvez seja mais grave, né, que eu citei anteriormente. Eu nem fui ver o filme, porque todo mundo criticou pesadamente o filme. Eu já estava sem a menor vontade de ir ao filme. Por quê? Porque a verdade é que a Supergirl é uma personagem muito pouco relevante no universo da DC. Basicamente deram esse reboot no universo aí da DC dos cinemas. Fizeram aquele filme do Superman que eu achei uma bosta, parece um filme da Marvel, da DC, né? É um atestado total de fracasso, de incompetência de fazer um filme que retrate bem o personagem. Então decidiram copiar a fórmula da Marvel e nada melhor do que isso, que botar o James Gunn, que foi um diretor e produtor da Marvel, agora na DC. Resultado, um filme fraco, eu achei muito, enfim, muito tosco. O ponto é, mal saiu o filme do Superman, já lançaram o filme da Supergirl logo em seguida, meio que para linkar um ao outro e para aproveitar a fama, a onda, né, do Superman, para lançar o filme ali da Supergirl, que é um Superman mulher. O ponto é que não se tinha nenhuma história para contar com a personagem. Qual é a consequência disso? O filme foi um fracasso. Acharam que você poderia vender o filme basicamente fazendo sinalização de virtude para o público feminino, em especial o feminista. Ou seja, pega uma personagem feminina, faz um filme dela
Pode ser um fiapo de roteiro, um fiapo enfim, de história, não ter porra nenhuma. O importante é que tem uma personagem feminina lá, que é a fodona, que tem vários poderes. Qual a consequência disso? O filme foi um fracasso. Nem o grupo de mulheres e de feministas e de jovens a qual o filme é dirigido foi conferir este filme, que é uma bomba. A única razão pela qual eu queria ver o filme era o lobo do Jason Momoa, que eu acho que o cara de fato nasceu para interpretar aquele personagem, né? Mas, enfim, isso é uma outra questão. Outro filme que eu acabei de citar aqui também é o He-Man. He-Man é um caso assim que, puta merda, foi um caso pesado, porque tem muitas coisas que eu gostei no filme, mas tem muita porcaria também no filme, né? O cúmulo disso é um determinado momento onde ele já está transformado em He-Man, vai lutar lá contra o esqueleto, e no meio da luta o He-Man sugere que a coisa termina num diálogo e eles têm que se compreenderem, e todo um papo coach ridículo e absolutamente babaca que só serviu para ridicularizar o personagem, né? Isso fora todas as ilações meio gays ali do esqueleto fazendo ilações à espada do He-Man, uma história muito esquisita para um filme que supostamente deveria ser direcionado ao público adolescente, jovem, né? Ou seja, os pais que assistiram o He-Man na infância levando agora o público dos filhos dele para assistir esse filme, né? Ou seja, ridículo. O filme tem muitas coisas legais, mas nesse aspecto assim foi um tolete brutal. Então, você observa, e não é só nisso, né? Acho que qualquer série, qualquer coisa, existe toda assim essa teoria da escola de Frankfurt que se entrou dentro de Hollywood para perverter a produção cultural, e isso é verdade, isso é muito bem documentado. O problema é que a gente chegou a um ponto onde eu acho que toda essa agenda, ela deixou de ser uma mera mensagem sutil que você tentava embutir ali nos filmes para tentar meio que subcomunicar, né? Meio que cristalizar no inconsciente das pessoas ali essas ideias. Isso parece que se tornou o cerne do filme. Hoje o filme ele é montado para ser um meio de propagar essas ideias, esses valores, essa agenda, de forma que o filme é acessório, o filme é só a roupagem por meio do qual esta mensagem vai ser transmitida. Ou seja, se a estratégia antigamente dessa turma, dessa esquerda, dessa agenda foi, sei lá, tentar botar alguns pequenos elementos nesse filme para tentar condicionar o inconsciente coletivo das pessoas por meio da produção cultural, hoje parece que isso é o cerne da coisa. Ou seja, parece que o filme ele é basicamente uma embalagem para a transmissão dessas ideias, desses valores. E qual é a consequência disso? Os filmes são uma bosta. Não por acaso Hollywood está vivendo, talvez, a maior crise da sua história, ao ponto de que muita gente se questiona aí qual é o futuro do cinema com inteligência artificial. Porque para e pensa, se eu posso usar IA para fazer o meu próprio filme dos meus próprios super-heróis com os meus próprios valores, por que diabo que eu vou ver uma bosta de um filme que é basicamente uma pregação travestida de filme, né? Então a ironia muito louca disso é que essa própria agenda, no fundo, talvez mate o cinema. Porque não é só isso, né? Eu acho que a experiência cinematográfica também virou uma bosta. Hoje as pessoas vão pro cinema para ficar falando alto, para ficar desrespeitando as pessoas, mexendo em celular. Ir pro cinema nunca foi tão caro. Você sai, vai de carro, paga caríssimo na gasolina, no estacionamento. Tudo isso para ver, no final, um filme bosta. Então, considerado essas coisas, eu acho que se o cinema continuar nessa toada, ele vai viver uma crise sem precedentes, que pode levar todos esses estúdios aí a sofrer uma debandada, uma queda brutal. E eu honestamente não sei pensar exatamente o que vai acontecer no futuro, mas eu tenho certeza que se as coisas continuarem assim, os filmes, toda essa produção cultural, ela simplesmente vai acabar. E cada um vai usar a inteligência artificial para fazer seus próprios filmes. Enfim, era isso que eu tinha para compartilhar aqui para vocês. Era mais uma reflexão, um desabafo depois dessas experiências que eu narrei para vocês. Enfim, deixe seu like, fique à vontade na seção dos comentários aí, vamos falar mais sobre isso. Compartilhe aí também suas experiências, suas visões. Era isso que eu tinha para trazer para vocês. Curta, comente, compartilhe, fique à vontade na seção dos comentários e até a próxima. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Siga o canal se ainda não for inscrito, ative as notificações, curta, comente e compartilhe. Assim você contribui para fortalecer o projeto.
Na sua tela e na descrição do vídeo existem mais formas de me ajudar e links para os meus outros canais e demais redes.